Olá, senhoras e senhores, moças e rapazes, desenhistas e desenhistas. O Procrastination Show de hoje é especialmente para desenhistas, ilustradores, quadrinistas e a porra toda. Bom, por que eu comecei falando de ilustradores, desenhistas, quadrinistas e a porra toda? A gente está pensando em começar uma nova série aqui no Procrastination para falar sobre desenho, ilustração, até sobre quadrinhos, se for o caso. Eu não sou um desenhista profissional, nunca fui, nem ilustrador, nem nada dessas coisas. Mas, cara, eu sempre desenhei desde moleque e eu acho que, cara, a maioria de vocês gosta de desenhar. Então eu pensei, porra, por que não dividir um pouco da minha experiência como desenhista, tudo bem, não como profissional, mas ainda assim, pô, fiz aula de desenho, fiz aula de quadrinhos, aula de mangá, e um pouco dos materiais e tal, referência, artistas legais que vocês podem seguir nas redes sociais e acompanhar o trampo dos caras, que é muito foda, porque tudo isso envolve o mundo do desenho e, pô, por que não o mundo nerd? Todo mundo gosta de quadrinhos, de cinema, de desenho animado e tal, então acho que isso faz parte e acho que é legal. Então, pra não ficar um vídeo muito vazio, só de eu falando que vou fazer uma nova série, eu resolvi nesse primeiro episódio trazer algumas dicas de livro que eu comprei. Inclusive eu vou deixar os links pra eles aqui embaixo na descrição. Alguns eu comprei aqui, outros eu comprei pela internet, né, e aí de fora e tal. Mas eu acho que, porra, foram livros que me ajudaram pra cacete. Livros que me ajudam até hoje, porque toda hora eu sou obrigado a voltar pra eles e recorrer a eles. E que dão desde base até uma base mais de ilustração, uma base mais para quadrinhos, alguns base de animação. Então eu vou falar um pouco sobre esses livros aqui e vambora, vamos ver o que dá. Bom, os primeiros livros que eu vou falar na verdade são uma série, eu não tenho a série completa, mas eu acabei comprando os que interessavam mais pra mim. O primeiro é esse aqui, eu não sei se dá pra ver por causa do foco, que é o The DC Comics Guide to Digital Drawing Comics. Que na verdade, cara, é um manual, é escrito pelo Fred Williams II, que é um artista que trabalhou para DC durante bastante tempo. Agora eu não sei exatamente o que ele está fazendo. Esse é um livro que não fala especificamente de desenho e ilustração, mas fala de quadrinhos. O Fred Williams II é um artista que trabalhou para DC durante um tempo. E durante esse livro aqui ele mostra todo o processo criativo dele na hora de fazer quadrinhos, desde o rascunho até como fazer arte final, tal. Ele dá poucas dicas de desenho em si, mas ele dá muitas dicas de quadrinho, cara, muitas dicas boas. Até de processo mesmo, de você começar no papel. Ele fala de gente que começa no papel, passa pro digital para fazer arte final, depois devolve pro papel para pintar. Ele fala de gente que vai direto no digital, ele fala de gente que vai direto no papel, ele dá algumas dicas de materiais para usar. Tem alguns tutoriais aqui dentro que falam algumas dicas mesmo de Photoshop, de como você criar ações para você perder menos tempo fazendo a página e tal. Então acho que esse aqui foi um dos primeiros que eu comprei na Amazon, comprei fora. Eu nunca encontrei para vender aqui no Brasil essa série. Os livros não são muito caros, o preço gira em torno de $15. Acho que o último que eu comprei eu paguei $15, alguma coisa nesse sentido. E livro é bom, cara, você pode comprar na Amazon sem medo, porque a Receita Federal não pode te taxar, afinal de contas o livro não pode tomar taxa. Então a primeira dica minha é esse aqui, o The DC Comics Guide to Digital Drawing Comics. A segunda dica de livro que eu queria dar é da mesma série, que é o DC Guide to Penciling Comics, que é do Klaus Jansson, que é um artista bem conhecido do meio dos quadrinhos. E esse aqui tem uma pegada um pouco diferente, ó. Esse aqui é uma pegada mais de desenho mesmo. Ele dá umas dicas de construção de figuras, de perspectiva, de volumes de sólidos e tal. Dá algumas poucas dicas de como construir quadros, de quadrinhos, enquadramentos e tal. E ele passa mais pela primeira parte de desenhar quadrinhos, que é justamente você fazer o lápis, antes de meter a arte final. Nos Estados Unidos e até aqui no Brasil, o hábito não é muito de você, o artista, a menos que seja um quadrinho autoral, o cara geralmente tem um que faz o lápis, um faz a arte, um faz o roteiro, um que faz a revisão final e um que faz a cor. Mas nesse caso aqui é só a parte do lápis, é justamente toda a construção, tá, o processo base de quadrinhos. Também acho que é legal para quem já está partindo para desenhar as próprias histórias aí. E, cara, eu acho que esses daqui, assim, são livros que eu tenho sempre perto, esses dois da DC, que eu costumo ler
assim, eu acabo de ler, dá um tempo eu leio de novo, sempre tem que voltar nele, às vezes para lembrar alguma coisa, alguma dica que tá aqui. São livros bem valiosos. O preço desse aqui também gira em torno do outro. Eles ainda têm na série, se eu não me engano, eles ainda têm um de roteiro, para criar roteiros para quadrinhos, um de arte final e um de colorização. Todos eles giram em torno de $15 e, puta, é super tranquilo, compra na Amazon, dali 2 semanas tá em casa. O terceiro livro que eu queria dar a dica pra vocês, a gente vai mudar um pouco, vai pular o muro de DC pra Marvel, que é Como Desenhar Quadrinhos no Estilo Marvel. Esse livro aqui tem uma versão em inglês, que dá pra achar na Amazon, também não é caro, mas esse aqui eu comprei na Livraria Cultura, se eu não me engano, ou na FENAC, eu paguei uns R$50 o livro. Ele dá todas as dicas, apesar de que é um livro que ele foi feito nos anos 60, 70 pelo Stan Lee. E assim, algumas coisas podem parecer um pouco antigas, algumas dicas, não tem nada de desenho digital, por exemplo. Mas ele passa por todo o processo também de criação da Marvel, desde as figuras aqui, né? O passo a passo para você construir figuras. Você tem aqui alguns tipos de construção diferente, porque ele faz diferentes tipos de construção de corpos e tal. Modelos e tal. Esses livros sempre são bons, cara, porque eles dão bastante referência, assim, e você vê as linhas de construção, que é importante para quem tá começando aqui, ó, por exemplo, de construir em poses diferentes e tal, que é pra você não desenhar sempre aquela mesma coisa, né, o boneco retão, assim, com a mãozinha pra trás ou no bolso, né, porque você tem aquele medinho de errar. Desenhar a mão sempre é difícil, o pé também é chato pra caralho, mas acho que é um livro que vai desde tudo, e tem uns exercícios também que dá pra fazer aqui. Você segue os exercícios que estão aqui no livro. E é aquela história, né, velho? Tem que praticar pra caramba, não importa. Não vai ser o livro, esse ou aqueles lá que eu já indiquei, que vão fazer a diferença na sua vida, certo? Os próximos 2 livros que eu vou falar são de um artista. O cara fez os livros pra ensinar a desenhar mesmo, desde o nada até o desenho final. E, cara, eu descobri esse cara bem sem querer, procurando por referência na internet. De qualquer maneira, eu queria deixar a dica sobre esse cara, que é o Ben Caldwell. Ele lançou esses 2 livros aqui, o Action Cartooning e o Fantasy Cartooning. Bom, basicamente são 2 manuais de desenho também, meio parecido com os que eu mostrei anteriormente. Mas são todos com o traço do cara, assim. Eu comprei, eu fiquei maluco quando eu vi esses livros, porque eu achei uns desenhos desse cara. E comprei uma versão que ele fez do Drácula, em quadrinho. E falei, cara, eu preciso de mais material desse cara, é muito foda, tal. Achei esses livros, comprei na Amazon também. Mas se eu não me engano, dá pra comprar na Livraria Cultura. A Livraria Cultura tem uma seção muito boa de importados, isso não é jabá. Mas quando é foda, a gente tem que falar. E a Livraria Cultura tem uma seção de livros importados, principalmente dessa parte de desenho e arte. Ele tá até meio surradinho aqui, que já foi emprestado, já voltou. Mas de qualquer maneira, esse aqui dá dicas pra você desenhar personagens mais modernos, super-heróis e tal, a porra toda. Então tem construção de personagem, movimento. Ele não fala sobre quadrinhos, ele fala mais sobre desenhar personagens mesmo. Ele dá até uns arquétipos de personagem, dá umas estruturas, assim, por exemplo, aqui desenhar passagem de idade, um velho bonzinho, tal, umas paradas dessa. Ele tem um estilo bem cartoon, que é uma parada que eu curto, e é um traço que acabei ficando com um traço meio parecido. Posso fazer vídeo também desenhando pra vocês verem e tal, a gente faz vídeo desenhando, tutorial de arte final, cor e tal. E o outro é o Fantasy Cartooning, que é um livro que é mais ou menos a mesma coisa do Action, só que ele tem um tema, que ele fala sobre fantasia medieval e tal, mundos fantásticos. Ele tem vários arquétipos aqui, como, por exemplo, o Warlord, ou aqui um pirata e tal. Eu acho que é bem legal pra quem curte essa pegada de desenhar uma coisa mais Senhor dos Anéis, assim, mas ainda assim com uma cara bem cartoon. Tem algumas dicas de monstro também pra desenhar, lobisomem, gigantes, aquelas coisas de mundo fantástico. Mas também são 2 livros, cara, excelentes, o Action Cartooning e o Fantasy Cartooning. Talvez tenha, eu vou deixar o link provavelmente da Amazon, mas se eu achar da Livraria Cultura eu deixo também. Também não são muito caros, são um pouco mais caros, acho que $20 ou $25, mas cara, vale super a pena. Esses daqui andam comigo o tempo todo, eu sempre tô com esses 2 na mochila, porque é uma referência de um estilo que eu curto pra caralho, de um artista que eu acabei curtindo pra caralho, eu confesso que não conhecia. O último livro que eu queria dar uma dica não é um livro de desenho especificamente, é mais um livro puxado pra animação. Não sei se dá pra ver aí, cara, porque a luz tá refletindo um pouco. É o Drawn to Life, que é da Focal Press, a editora. Ele é escrito pelo Walt Stansfeld, que
é um dos grandes desenhistas da Disney. Esse livro aqui basicamente é só sobre desenhistas da Disney, eles dando dicas sobre tudo relativo à animação, passo a passo. Tem aqui thumbnails, anatomia, movimento. Cara, é muito foda. Esse livro aqui é um dos livros mais fodas que eu já comprei na minha vida. Nunca terminei de ler ele inteiro, então eu uso ele mais como referência. E é isso aí, cara. Ele tem dicas de todos os grandes artistas da Disney. A maioria já aposentou, já infelizmente faleceu. Mas, cara, são dicas de gente que desenhou coisa do tipo Bela Adormecida, Branca de Neve, Pinóquio. Então, acho que é um livro também obrigatório. Se você curte desenho, se você quer ter uma puta referência de trampo. O Drawn to Life tem 2 volumes, eu só comprei um, por enquanto. Que é o volume 1, que fala sobre figuras humanas, humanoides no caso. E tem um outro que fala só sobre animais, que eu acho que é eu acho que é o próximo livro que eu vou comprar, vai ser esse, cara. Porque, assim, como manual é uma puta de uma dica. Material de gente muito foda. Gente que não é mais tão acessível, inclusive. Mas que não é acessível at all, né? Porque o cara tá aposentado ou já faleceu. Mas de qualquer maneira, tá aqui, ficaram as dicas dos caras. É bem grosso, é uma talagada. Acho que não é recomendável você ficar lendo o negócio como se fosse um livro normal, que você lê no metrô. Mas mantenha ele sempre perto, que é um livro que vale a pena pra caramba. E é isso aí, cara. A gente chegou no fim do primeiro... Acho que pode ser uma série de vídeos sobre desenho. Eu quero falar ainda sobre materiais, eu quero falar sobre referências, eu quero falar sobre artistas legais que vocês podem acompanhar, podem seguir nas redes sociais. E quem sabe até uns vídeos desenhando, cara. Posso fazer uns rabiscos aí. A gente pode testar material, posso fazer um vídeo sobre materiais. Deixem aí nos comentários o que vocês querem ver primeiro. Deixem perguntas, eu tiro as suas dúvidas na medida do possível, eu vou respondendo. A gente fica por aqui. Se você curtiu, dá o joinha, se inscreve no canal. Até a próxima.